você, priorizando, experimentando, aplicando. Não tem como você não compreender. Velocidade, astronomia, relatividade, quantidade, energia, eletricidade, medidas, tamanhos, imagens e sons, em todas as cores, em todos os tons. Deciframos o universo dia a Z, isso tudo feito pra você, a física e o cotidiano. Boa tarde. Iremos falar sobre a primeira lei de Newton, a lei da inércia. O que seria a inércia? Tendência que os corpos possuem em permanecer em seu estado natural de repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Para exemplificar, imagine a seguinte situação. Quando uma família viaja em um automóvel em movimento retilíneo uniforme em relação à Terra e por algum motivo o motorista freia bruscamente, todos que estão no carro são atirados para frente em relação ao carro. Isso acontece em virtude da inércia, de manter a velocidade constante que todos têm e em que o carro vinha trafegando em relação à Terra. Em resumo, na ausência de força, um corpo ou um objeto parado, em razão de sua inércia, tende a permanecer em repouso. Uma vez iniciado o movimento, a tendência dos corpos é de permanecer em movimento retilíneo uniforme, ou seja, todo o corpo tende a permanecer em repouso até que uma força maior seja aplicada sobre ele, e aí o corpo sai do seu estado de repouso. A física e o cotidiano. Olá pessoal, eu sou Gilton, faço parte do grupo Gigantes da Física e nós estamos desenvolvendo um trabalho a respeito das leis de Newton. E eu vou falar para vocês especificamente a respeito da segunda lei de Newton, que nos apresenta uma equação, força resultante igual a massa vezes a aceleração. E um exemplo que nós podemos apresentar para você seria você imaginar aí uma pista de gelo, tá certo? Onde nessa pista nós consideramos um atrito igual a zero, tá certo? E sobre essa pista nós colocamos um objeto de massa igual a 1 kg, tá certo? E de repente nós provocamos nesse objeto uma força, nós submetemos esse objeto a uma força resultante de 10 newtons, tá? Nós podemos perceber que esse objeto se desloca a uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. A partir do momento que nós aumentamos a força sobre esse objeto, nós percebemos que a aceleração também aumenta. Tá? Então, imagina aí, nós pensamos no objeto numa força de 10 newtons e de repente nós empregamos uma força de 20 newtons. Nós dobramos a força e com isso nós vamos dobrar também a aceleração do objeto, tá certo? Então essa segunda equação nos ensina que para uma mesma massa, tá certo? Nós aumentamos a força resultante, também aumenta a aceleração. E o cotidiano. Boa noite, aqui quem fala é o João Antônio e vou falar um pouquinho sobre a terceira lei de Newton, considerando a proposta do trabalho, que é discorrer sobre a influência da metodologia dos autores na resolução de problemas dos alunos. Então, falando do nosso primeiro autor aqui, que seria Domiciano Marx, a gente pode ver que ele trabalha basicamente com conceitos práticos na abordagem teórica da terceira lei de Newton. Então ele tem o que a gente chama de abordagem cognitivista, que é a aplicação prática daquilo que o conceito diz. No nosso entendimento é uma metodologia, é uma abordagem que facilita muito a aprendizagem dos alunos, pois relaciona diretamente atividades diárias com atividades que envolvem problemas a serem resolvidos com os conceitos de sala de aula. Então, é uma situação que proporciona, inclusive, uma visão interdisciplinar do processo de aprendizagem.
práticas diárias são abordadas na teoria. O nosso segundo autor, que seria Joab Silas, nós podemos notar que na terceira lei de Newton, da ação e reação, que ele apresenta uma abordagem muito mais teórica, muito mais descrita do que prática. Então, ele tem uma abordagem que apresenta traços da escola tradicional, da pedagogia, vamos dizer assim. Ele se preocupa muito com termos científicos, com um processo sistemático, que segue uma metodologia já pré-definida. Então, é o que chamamos de pedagogia da transmissão. O objetivo é transmitir o conhecimento já pronto, e ele não procura embasar muito esse conhecimento em situações práticas. Então, para a gente concluir, eu entendo que a abordagem de Domiciano Marx apresenta uma situação um pouco mais favorável àquilo que a gente considera como pedagogia moderna, porque ele tem essa visão mais interdisciplinar do processo de ensino da terceira lei de Newton. É uma visão que propicia uma aplicação prática da teoria. Ou seja, o aluno vai ter a capacidade de resolver problemas muito mais facilmente com aquilo que ele aprendeu em sala de aula do que na abordagem de Joab, que seria uma abordagem mais teórica, mais tradicional. A física e o cotidiano. Meu nome é Arlene, eu sou do 5º período de Física, sou do grupo Gigantes da Física, e nosso artigo vai falar sobre as leis de Newton, abordagens teóricas e a correlação com o desenvolvimento cognitivo dos discentes. O artigo, ele apresenta abordagens teóricas de autores da física acerca do tema leis de Newton. Eu vou falar sobre a conclusão do trabalho. Newton, ele contribuiu muito, para o avanço da ciência. Talvez sem suas descobertas, não havia hoje tantos avanços da física, tantas explicações para diversos fenômenos. As leis de Newton e várias outras descobertas por ele, nos fazem compreender melhor o universo, A primeira lei, ela fala o seguinte, que o corpo está em equilíbrio, A segunda lei, ela fala que o corpo está sujeito à ação, de uma aceleração. E a terceira lei, toda ação está associada a uma ação, Concluindo aí as leis, em todo o processo nós teríamos aí um nascimento, Um par de ação e reação. No nosso trabalho, a conclusão, nós concluímos o seguinte. Conclui-se que os conceitos e práticas pedagógicas que norteiam o processo de ensino-aprendizagem têm ampla influência sobre o desenvolvimento crítico e racional dos alunos. Processos interdisciplinares menos certinhos, e com acontecimentos práticos e passivos de vivência, apresentam resultados melhores, do que se refere à compreensão e aprendizagem dos alunos da física. Da mesma forma, os processos multidisciplinares, com engraçadas abordagens práticas, tendem a minimizar o desenvolvimento cognitivo do aluno. A física e o cotidiano. Agora você vai entender como age a natureza em volta de você. Priorizando, experimentando, aplicando. Não tem como você não compreender. Velocidade, astronomia, relatividade.